manda para o YouTube, tá bom, queridos? Muito bem. Então, eu vou pedir aqui, aproveitando aí o doutor Marcos que está com a gente, faça oração para a gente, meu querido, para a gente iniciar, então, esse momento. Ok. Acho que está um pouco de ruído, né? Que eu estou dentro do carro, mas a gente faz assim mesmo, tá? Está muito tranquilo para a gente. Tá bom. Bondoso Deus que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos para discutir mais e conhecer mais a respeito do Criador e das obras da sua criação. Esteja com o palestrante, esteja com nós que estamos assistindo, abra as nossas mentes, que possamos repassar esses conhecimentos para outras pessoas que não conhecem sobre ti. Te pedimos isso. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Santíssimo Deus. Obrigado, meu querido. Então, a Ellen é a nossa assessora de comunicação, que tem nos ajudado muito aí, né? Ellen, dá um tchauzinho, só um oizinho assim para o pessoal. Isso. É a nossa divulgadora, uma das nossas parceiras aqui nesse empreendimento, nesse projeto. Quero aqui agradecê-la pelo empenho, pela comunicação, pelo esforço ao longo da caminhada aqui. Ela que vai dominar essa área aqui, eu vou estar aí fazendo parte junto do grupo aí, né? Mas vai ser a nossa jornalista, digamos aqui, né? E, enfim, quero também agradecer a vocês aqui, estamos tendo a oportunidade de nos conhecer melhor. Com o tempo, vamos nos conhecendo mais em nome de Jesus. Permita-me aqui também me apresentar, né, para eu não ficar fora do roteiro aqui. Meu nome é Elcio, sou pastor da Igreja Adventista e a gente está aqui para compreender melhor, através dessas interlocuções, essa temática tão importante, tão relevante para a nossa compreensão, antes de tudo, da nossa realidade que nos cerca, sobre quem somos, né? De onde nós viemos. Essa ideia que é retratada nesse conceito de filosofia das origens. Inclusive, eu pego esse termo a partir do que o Dr. Naor produziu para a gente, né, no material, no artigo. Eu achei muito pertinente. E esse é o nosso objetivo. A gente quer realmente expandir essa compreensão a partir de pressupostos bíblicos, pressupostos científicos. Nossa alegria reside justamente em agregar pessoas que tenham essa vontade e que cada vez mais consigam produzir uma alicerce de tal maneira que essas convicções sejam bem elaboradas em suas mentes. E, claro, né, algumas pessoas serem realmente persuadidas a partir desses pressupostos que abraçamos e que têm uma fundamentação coerente, lógica, consistente, científica, né? E para nos ajudar hoje a elaborarmos esses conceitos, está aqui uma amiga. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive de conhecer essa joia, essa pérola, esse diamante. A Lu sabe que eu falo com muito carinho, não é? A gente se conheceu assim, se esbarrando aí num projeto, graças a Deus, né? Na UFMG, que é um pequeno grupo, e temos acompanhado assim de uma forma muito, digo até muito feliz, não é? A maneira como ela tem crescido academicamente. Agora é uma mestra, né, entre nós, numa área que eu tenho uma paixão, que é a biologia, né? E ela vai estar falando para a gente aí. Então, sem mais delongas, porque eu quero que ela expresse mais, fale mais, mas conta um pouquinho sobre a sua trajetória, Lu, antes de entrar na palestra, e depois que eu veio a sequência. Claro, vamos lá. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de ter essa oportunidade. E eu fui conhecendo juntamente, né, com essa ciência tão linda que é a biologia, também mais a fundo a Bíblia, né? Foi assim algo concomitante na minha vida e foi muito interessante. Depois eu posso contar mais assim as dificuldades que eu tive, né, enquanto estudante de biologia e enquanto eu também aprendia sobre a Bíblia, sobre as filosofias da origem, né? Então, eu tive até episódios, assim, um pouco ruins, né? Pessoalmente, dizendo, mas a gente cresce com essas coisas mesmo, né? E esses episódios nos fazem pensar e questionar, né? Sobre aquilo que a gente acredita. Então, é muito bom para mim hoje estar participando disso tudo. Eu sou aqui de Belo Horizonte,
E esse ano nós começamos também o Núcleo Criacionista Brasileiro aqui, o NUBEL. Estamos, né, engatinhando, mas é um prazer estar com pessoas que estão afim, estão interessadas, levam a sério, né, ou querem dar uma oportunidade ao criacionismo ou ao designer inteligente, né? Então, é isso. Quando o pastor Elcio me convidou, eu fico muito feliz, porque, na verdade, eu o conheci num curso de religiões que eu fiz no CATRE, aqui de Belo Horizonte, e eu gostei muito da didática dele, né, porque eram aulas que a gente tinha, e, inclusive, na época, eu pensei, quero levar ele na minha igreja, né? Até hoje não consegui isso, mas tive a oportunidade de estar com ele em outros momentos, no nosso projeto no FMG, então eu também falo com muito carinho disso, pastor Elcio, e é muito legal estar envolvido com você, com esse pessoal animado aí, tratando desse tema que eu gosto tanto, que é a filosofia das origens, né? Então, eu pensei nessa temática da seleção natural no contexto da criação, porque foi algo assim que desde que eu comecei a entender o criacionismo bem, né, de uma forma mais estruturada, eu comecei a reparar que algumas pessoas, em especial no meio religioso, que é um meio em que eu vivo muito, convivo com muitas pessoas, né, religiosas, não vou dizer aqui, gente, que um religioso, uma fé, está pautada no conhecimento científico, né, de forma alguma. Né? Quando nem existiam metodologias científicas, nós temos aí os grandes pais da fé. Né? E nós sabemos do que se trata a fé. Né? Muito mais do que uma leitura de alguma coisa, né? Ou uma tradição oral. Mas, nos dias de hoje, o que eu penso? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando algumas coisas que aquilo ali nem abala a fé dela, ela não está com a mente voltada para uma questão filosófica, mas que um outro de fora, ouvindo essa pessoa fazendo determinadas declarações, pode acabar se fechando para a possibilidade do criacionismo, para a possibilidade de entender, né, que essa filosofia ela pode ser discutida de forma séria e legítima, né? Então, vou explicar melhor sobre isso. Eu começo a minha apresentação aí com esse quadro em que uma melancia está em destaque, né? E é um quadro aí do século XVII. E nós podemos ver aqui que a melancia ela está um pouco diferente da melancia que a gente conhece hoje, na verdade. E por que esse foi o start, assim, para eu pensar nisso tudo? Porque, às vezes, né, você pega uma fruta que você goste muito e você come ela e você fala, meu Deus, né, como o Senhor é perfeito. O Senhor fez essa fruta, assim, maravilhosa, do jeito que ela para me agradar, né? E você pode ser grato a Deus por isso, sim, é claro. Mas essa frase, ela tem uma conotação que ela é fictícia. E nós vamos entrar aí nisso. E alguém vendo de fora pode acabar, né, não levando a sério a teoria do design inteligente ou do criacionismo por detalhes como esse. Então, o que é o ficticismo? De forma muito simplista, o ficticismo é aquela teoria que acredita que as espécies foram criadas e não foram mudadas até o dia de hoje, né? Então, elas são fixas, fictícias. E muitas pessoas confundem o criacionismo com o ficticismo, né? E para vocês verem como é uma questão relevante, eu peguei aqui, nesse ambiente virtual de apoio à graduação e pós-graduação da USP, a página que trata sobre o ficticismo. Então, acompanhe aqui comigo. Até meados do século XIX, o ficticismo era o pensamento dominante, isto é, prevalecia a ideia de que espécies são imutáveis e de que existe um Deus que criou a Terra e os seres que a habitam. Segundo essa visão de mundo, a permanência é a regra e não a mudança. Deus teria criado uma variedade de espécies, desde as formas mais simples até as mais complexas,
tendo o homem como o seu apogeu. Essa visão de mundo também supõe que os seres e cada uma de suas partes foram planejados pelo Criador com uma determinada função na natureza, contribuindo para sua harmonia. Essa concepção é conhecida como argumento do planejamento. Isso está escrito na página quando se procura acerca de fixicismo. E aí a gente pode ver uma mistura que existe de ideias, né? Uma falta de clareza que acabam atrapalhando muito a defesa do criacionismo. Porque o fixicismo, ele prega que, da forma com que as espécies foram criadas, elas são até hoje, né? Tudo que a gente vê, então uma melancia que a gente vê com toda aquela polpa, Deus criou desse jeito. E não é exatamente assim, né? Então aqui a gente já pode ver destacado em verde, olha que essa concepção é conhecida como argumento do planejamento, como se o fixicismo tratasse de um argumento do planejamento. E hoje em dia a gente vê muito em defesa a teoria do designer inteligente, né? Não se parece muito com esse termo de argumento do planejamento? E aí as pessoas vão confundindo as coisas. Eu também busquei uma dissertação de mestrado da Unicamp, denominada Fixicismo e Evolução, Epistemologia da Biologia, em que há uma passagem da concepção tanto de universo quanto a respeito dos seres vivos, através da concepção grega, né, por Aristóteles, passando pela Idade Média, de Agostinho e Tomás de Aquino, e evoluindo até um transformacionismo de Lamarck, né, Jean-Baptiste Lamarck, que foi culminar num cosmos dinâmico aí, e evolutivo na França moderna no século XVIII. Então, a gente vai passar rapidamente sobre o pensamento desses filósofos e naturalistas para a gente entender um pouquinho a respeito de como o criacionismo ou os criacionistas são enxergados ainda hoje em dia, né? Então, Aristóteles, ele propõe um fixicismo naturalista. Ele tinha a visão das essências dos seres como coisas incorruptíveis, né? Que era uma concepção também derivada de Platão. E sendo incorruptível, havia uma impossibilidade de pensar a evolução animal. Então, o animal com alterações ontogenéticas, né, do seu desenvolvimento até um indivíduo maduro, era encarado como uma anomalia, como uma monstruosidade, como uma degradação que não possuía função na escala Nature, né, que é uma estrutura hierárquica, né, que é colocada pelos filósofos de toda a matéria e da vida. Então, o que era diferente ou desajustado ou não perfeito era considerado uma anomalia. E as diferenças entre os indivíduos de uma espécie, porque eram observadas essas diferenças, elas eram acidentais e não se perpetuavam na reprodução, de acordo com o pensamento aristotélico, né, que viveu, né, de 384 a 322 a.C. Ainda de acordo com esse filósofo, ele denomina que existe uma causa eficiente, o que ele chama de causa eficiente, né, mas não necessariamente significa um ser superior, né, até porque o fixismo dele ele é um fixismo naturalista. Então, ele diz que essa causa eficiente, ela transforma a potência em ato. Mas não existem infinitas potências para serem transformadas em atos, e com o passar do tempo, as melhores potências elas seriam expressas inevitavelmente, como no progressionismo. E aí as possibilidades de mudança corporal, que era, né, observado, seria um jogo de cartas marcadas, né? Seria algo assim, mais ou menos previsto, marcado, e esse é basicamente o núcleo metafísico do fixicismo de Aristóteles, né? Todos esses trechos eu estou tirando da dissertação citada. E enquanto naturalista que ele era, ele encontrava por toda parte espécies bem definidas, fixas e imutáveis, né? Segundo seus postulados. E a despeito de toda a sua insistência numa continuidade da natureza, sobre a qual ele também escreveu, ele dizia que essa fixidez das espécies e das suas formas era eterna.
No seu livro Geração e Corrupção, ele afirma que homem e os gêneros de animais e plantas são eternos, não podem nem desaparecer, nem foram eles criados, uma vez que são eternos. Né? E aí, anos depois, já na Idade Média, nós podemos abordar o fixicismo criacionista, né? Em que despontam aí tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino. E trago, né, nessa dissertação que a base religiosa do fundamentalismo criacionista é o Antigo e Novo Testamentos, e entre os seus pilares racionais possui tanto a teologia cristã católica de Agostinho, derivada principalmente do neoplatonismo de Plotino, e as operações filosófico-teológicas realizadas pelo cristão também católico Tomás de Aquino, a partir do naturalismo de Aristóteles e também de Agostinho. Eu destaco aqui que é dito, né, que a base religiosa do fundamentalismo criacionista é o Antigo e Novo Testamentos, mas a gente não pode deixar de perceber que é o Antigo e Novo Testamentos sob a visão da teologia cristã católica, né? E que essa, como nós sabemos, ela se difere da teologia protestante, que tem o princípio, né, de sola escritura. Então, a teologia católica, ela se abre para interpretações filosóficas, né? E muitas vezes isso não é trazido quando nos dias de hoje a gente vai discutir religião, muitas vezes, né, principalmente no Brasil, um país predominantemente católico, né, que teve a sua colonização realizada pela Igreja Católica, né, junto ao poder da época, tem-se, né, na mente das pessoas que, quando se trata de religião, vem sempre aquela história do que foi colocado pela Igreja Católica, da Idade Média até então, né? E isso muitas vezes é prejudicial no sentido de que é enxergado como algo totalmente assim rompido da ciência, né? Coisas que não se casam, né? Visões fechadas. Então, é necessário a gente estar sempre atento a isso. E aí, em relação a Agostinho de Hipona, nós temos escrito, né, que ideias amparadas na radical ruptura entre o mundo material e o mundo das ideias de Platão eram ali a base da filosofia de Agostinho. Então, ele transporta para o mundo das ideias platônicas, que era perfeito, imperecível, incorruptível e eterno, qualidades, né, para comporem o Deus da Bíblia. E essa noção religiosa fundamenta a teologia de Agostinho numa apreensão dialética racional da imobilidade como perfeição divina. Então, tem-se essa ideia. E essa é a sustentação metafísica do fixicismo, do criacionismo daquela época. A aderência de Agostinho a Platão, via Plotino, ancora sua teologia numa hipervalorização da imobilidade, né? Mais uma vez essa ideia, porque é essencial no divino. E transportando esse dogma para uma pessoa criacionista, ao observar a natureza da física em constante movimento, ela passa a conceber moralmente como mal as transformações naturais, né? Então, isso, olha a época, 354 depois de Cristo a 430, foi a vida de Agostinho de Hipona, e nessa dissertação trago dessa forma, né? E muitas vezes, até hoje, pode-se linkar uma pessoa criacionista com essas ideias, né? Então, vem, já anos depois, Tomás de Aquino, 1225 a 1274, né? E ele vai trazer uma novidade aí nisso tudo. Mas os naturalistas adeptos do criacionismo tinham como certo que no ato da criação, então, como a gente vem vendo, a forma de todos os seres de toda a eternidade foi criada simultaneamente e ficaram como que num estado de latência. À medida que o tempo se dissipava, os seres vivos passavam a existir materialmente através de atos repetidos da criação. Isso é também engraçado, né? Porque como eu destaquei no slide anterior, é dito que a base, né, para essas ideias é o Antigo e Novo Testamento, né? E, na verdade, nós não encontramos no Antigo Testamento uma base para amparar o fixicismo. Mas, continuando, a consequência dessas premissas para a história natural
é que o número de espécies só pode ser fixo e imutável, assim como suas características morfofisiológicas. Além do mais, o processo da geração dos seres vivos não está relacionado primariamente com o corpo dos ascendentes, dos progenitores, né, dos pais. Ou melhor, no criacionismo, a geração de novos seres na Terra não está ligada diretamente aos corpos dos pais. Mas Tomás de Aquino, em que ele vai inovar? A questão da especificidade dos hábitats no criacionismo, vale dizer, de por que os seres vivos não estarem distribuídos uniformemente pelo globo terrestre, era resolvida como arbitrariedade de Deus. Portanto, as diferentes espécies e a sua topologia ambiental encontravam-se as mesmas como supostamente no ato da criação. O quadro dos seres vivos permanecia imutável, perpetuamente idêntico a si mesmo. A permanência na história natural da ideia das espécies fixas deve ser entendida como resultado de uma leitura excessivamente literal do Gênesis, né? Isso foi uma crítica feita por Kuhn, em 1987, que essa dissertação que eu tomei como base cita. E, mais uma vez, eu destaco justamente isso, né? Porque os criacionistas, eles creem numa literalidade do Gênesis. Mas, olha as ideias que são trazidas, né? De que uma literalidade do Gênesis leva a pensar no fixicismo, que o fixicismo existe, né? Quer dizer, o episódio do dilúvio ali, eles jogaram para o alto, né? Porque pelo episódio do dilúvio, por si só, deveria-se saber que as espécies não seriam idênticas desde a partir do momento em que foram criadas, né? E estabelecidas por Deus. Continuando, né, as citações da dissertação, Tomás de Aquino, então, inclui em sua teologia, agora, um Deus dinâmico, e para justificar Deus como sobrenatural, complementa suas postulações, demarcando fortemente as concepções de essência e radical, e em última análise, resultado do dogma de um Deus transcendente. Então, ele já começa com a ideia de um Deus transcendente no lugar de um Deus imutável, né? E essa novidade teológica vai antecipar um olhar inaugural, séculos depois, de uma natureza de modo mecanicista, né? E essa natureza mecanicista, ela vai ser ali fortemente defendida, né, por René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, né? E válido inferir que a teologia racional tomista, de Tomás de Aquino, já flertava, então, com áreas do núcleo da metafísica que fundamentou a ciência na modernidade de Descartes. Ele inaugura, Descartes, né, os primeiros passos de uma visão mecanicista da natureza, em que ela é capaz de ser penetrada e desvendada micro e macroscopicamente, olha os termos utilizados, pelo correto uso metódico da razão humana. Então, intencionalmente ou não, né, esse tipo de frase, ele linka que um estudioso que seja também religioso, ele não é capaz de fazer um correto uso metódico da razão humana, sabe? Entende o que eu quero dizer nessas nuances? A gente vai percebendo essas coisas. E, continuando aqui, para a gente fechar, é o pretenso projeto que viria a se tornar completamente ateu da ciência moderna, que ampliou parte da teologia tomista, René Descartes, né? E, por fim, tratado, então, do transformacionismo de Lamarck, que daria né, para a gente discutir muitos e muitos minutos, mas não é o objetivo aqui. Então, só repassando, Lamarck, o que ele trouxe de novidade é que ele linkou, ele praticamente criou a ecologia, né? Ele foi capaz de criar uma teoria geral da evolução dos seres vivos, fazendo esse link entre os seres vivos e também o ambiente, né? Então, o transformacionismo, né, que é transformação no lugar do fixismo, já havia sido proposto e pensado por outros pensadores, né? Mas quem faz uma teoria assim abrangente é de fato Lamarck. E de acordo com esse autor, Jacob, as premissas dessa teoria geral da evolução, que Lamarck propôs e que foram novidade, né, que integrou essa teoria geral, são
evocar a formação dos seres complexos a partir do simples, haver progressão das morfologias, né, das formas, com o passar do tempo, e qualificar as transformações das espécies como ganhos biológicos, né? Lamarck entendia que toda transformação era sempre para um ganho. E ele também entende a adaptação não como algo dado, mas como um processo que é resultado da interação entre o organismo e o meio, né? Entre o organismo e as circunstâncias ambientais. Né? E a partir daí a gente sabe também que culminou no evolucionismo de Darwin. Então, né, passando essa parte que é histórica, mas que é importante para a gente entender como somos enxergados hoje em dia, vamos aí para a parte da evolução e, né, daqui a pouco, da seleção natural. A partir desse momento, eu utilizei como base o livro-texto que foi usado na minha graduação de licenciatura em Ciências Biológicas na UFMG. Quando eu tive essa matéria, Evolução 2, era mais ou menos o ano de 2011. Então, eu peguei esse livro, né, e tirei alguns conceitos aqui para a gente fazer umas análises. Então, evolução, né, já traz, assim, aquela ideia de mudança. Então, é conceituado neste livro como sendo a descendência com modificações ou alteração da forma, da fisiologia e do comportamento de populações de organismos ao longo de gerações. Então, evolução está sempre relacionado com geração. Está relacionado com o que a gente chama de uma série ancestral descendente, né? Eu não falo de uma evolução só de um indivíduo, eu sempre falo de uma evolução perpetuando ao longo de gerações, né? O que a gente chama de linhagem, uma série ancestral descendente das populações. Então, tem-se que a evolução ela se dá nessa forma de ramificação, como se fosse uma árvore. Provavelmente vocês já viram figuras como essas, né? Essas duas são representações de inferências filogenéticas que são feitas, né, a partir de alguns estudos, mas postulando e colocando que existiam ancestrais comuns, que houve um ancestral comum, inclusive, né, a toda a diversidade de seres vivos existentes, que já existiram e existentes ainda hoje em dia, né? Então, aqui, cada nó dessa árvore significa um ancestral comum. Aqui a gente tem um ancestral comum mais recente das espécies A, B, C, D e E. Aqui, nesse outro pontinho, seria o ancestral mais comum de A e B, né? Então, aqui as espécies ancestrais indo em direção às espécies atuais. E aqui ao lado a gente tem uma representação com as mesmas informações, é só uma diagramação diferente. E é muito utilizado hoje em dia para estudos a um nível menor. Por quê? Elas são inferências quando se trata da evolução dos grandes grupos, né? E a gente sempre cai nisso quando vai discutir evolução e criação, porque grandes grupos evoluindo de um único ser para formar répteis, peixes, mamíferos, né? Um evoluindo do outro, é algo que não é passível de experimentação, né? Então, é algo que está, assim, no campo das ideias, das inferências, né? Mas, pelo contrário, quando a gente estuda diversificação dentro de uma mesma espécie, como, por exemplo, mutações entre vírus, existem muitos artigos, se vocês digitarem, procurarem sobre evolução do vírus HIV, do vírus da dengue, muitos estudos como esses, linkando os vírus que foram encontrados na cidade tal, qual a relação próxima que ele tem com os vírus encontrados em outra cidade, né, do mesmo país. São realizadas árvores em que se comparam o material genético desses vírus, percebe-se diferença, percebe-se que até um dado momento era igual, e depois de um dado momento aconteceram mutações e há duas linhagens diferentes, né? Mas tratando-se de vírus, nós estamos falando de diversificação de baixo nível, né? E não de evolução, pensando assim,
nessa mudança entre os grandes grupos. Mais tarde a gente vai desenvolver melhor essa ideia. A adaptação, ela é um conceito fundamental da teoria evolutiva, né? E a camuflagem, que a gente tem um exemplo lindo, né, dessa corujinha camuflando aí no seu hábitat, é um claro exemplo de adaptação. Darwin considerou a adaptação como o problema central que qualquer teoria da evolução tinha a resolver. Na teoria de Darwin, assim como na biologia evolutiva moderna, o problema é solucionado pela seleção natural, né? Isso é colocado para a gente. É um trecho grande, justamente do jeito que está, para vocês analisarem comigo. Vem comigo aqui. E esse é um trecho do livro que foi utilizado durante a minha graduação. Uma outra razão importante pela qual os biólogos evolucionistas rejeitam o criacionismo é o fato de ele não oferecer qualquer explicação para a adaptação. Os seres vivos são bem projetados em inúmeros aspectos para a vida em seus respectivos ambientes naturais. Eles possuem sistemas sensórios para encontrar seus caminhos, sistemas de alimentação para captar e digerir o alimento e sistemas nervosos para coordenar suas ações. A teoria da evolução possui uma teoria científica mecânica para explicar a adaptação, que é a seleção natural. O criacionismo, ao contrário, não possui explicação para a adaptação. Quando cada espécie teve sua origem, ela já devia estar equipada com adaptações para a vida, pois a teoria mantém que as espécies têm formas fixas após suas origens. Uma versão petulantemente religiosa do criacionismo atribuiria a adaptabilidade dos seres vivos ao gênio de Deus. Entretanto, mesmo isso não explica realmente a origem da adaptação, apenas empurra o problema para um estágio anterior. Na versão científica do criacionismo, com a qual nos preocupamos aqui, eventos sobrenaturais não acontecem e somos deixados sem qualquer teoria para explicar a adaptação. Como constatado por Darwin, sem uma teoria para adaptação, qualquer teoria da origem dos seres vivos não poderia nem começar a ser proposta. Vejam o viés com o qual as coisas são construídas, né? Eles trazem, né, a ideia de que o criacionismo científico não é legítimo, uma vez que ele não pode explicar a adaptação, como se nós não entendêssemos que a seleção natural existe, né? Essa edição que eu tirei, isso foi a terceira edição, e eu realmente não conferi, não tive tempo de conferir se existem outras edições e se, por acaso, houve alguma mudança nessa parte, mas eu estou muito curiosa, né, para saber. Eu estudei em 2011, mais ou menos, essa disciplina, e eu estou muito curiosa para saber se houve alguma mudança em relação a isso, né? Mas que não seja por este livro, né, utilizado numa universidade pública federal de renome, várias outras fontes trazem essa ideia, sempre linkando o criacionismo a algo arcaico, né? Por que eu digo arcaico? Não estou dizendo das questões filosóficas, estou dizendo de uma questão que é possível observar hoje em dia, que é a seleção natural, e nós vamos ver exemplos dela aqui. Então, a seleção natural significa que alguns indivíduos da população tendem a contribuir com uma descendência maior para a próxima geração, né? E por quê? Porque eles estão mais bem adaptados ao ambiente. Então, quando a gente fala de fitness de um organismo, ou então tem uma palavra em português, que eu vou lembrar daqui a pouco, nós estamos dizendo que o organismo ele está mais propenso a gerar descendentes, seja por um motivo ou por outro, né? E a seleção natural, vamos pensar no nome, né? Ele seleciona naturalmente um grupo de indivíduos. Então, qualquer atributo de um organismo que o leve a deixar mais descendentes do que a média, terá frequência maior na população com o passar do tempo, concorda? Uma característica de progenitores que tem mais condições de se reproduzir, essa característica ela vai ser perpetuada numa frequência maior do que os outros indivíduos que não tinham tantas condições assim de se reproduzir, né?
e por isso a composição da população vai mudar automaticamente, né? Então, aqui tem um exemplo clássico, que talvez muitos de vocês já viram, de resistência de bactérias a medicamentos. Então, a gente tem uma escalinha aqui de cores, em que amarelinho é uma resistência baixa e a vermelha é uma resistência alta. Então, se há um grupo de bactérias aqui, né, e eu coloco elas em contato com o medicamento, aquelas que tinham alta resistência ao medicamento, por alguma mutação que aconteceu, elas vão ser selecionadas. E a população, uma vez que elas são selecionadas, ela muda, porque aí só elas se reproduzem, né? As outras morreram. E aí a população final é, então, diferente da população inicial. Isso é a seleção natural, né? À medida que o processo continua, ele acaba, nas palavras de Darwin, por resultar na formação de uma nova espécie, né? Então, a seleção natural, ela pode ser um dos mecanismos pelos quais novas espécies se originam, né? Mas, para por aí. Qualquer outra coisa além disso são inferências. E aí a gente tem aqui exemplos das 3 formas com as quais a seleção natural ela pode agir. Ela pode agir de forma direcional. Então, a gente tem um exemplo aí desse peixe, que é o salmão rosado, e ela vai direcionar, né, a seleção, a população, em direção a um determinado caráter. Então, vamos ao exemplo do peixe. Esses salmões rosados, eles eram pescados, né, no noroeste do Pacífico. Foi realizado um estudo ali nos anos, em meados de 1940, em que os pescadores eles começaram a ser pagos não só pelos indivíduos pescados, mas pelo tamanho dos indivíduos pescados. Então, quanto maior o peixe, mais ele recebia. Dessa forma, eles começaram a utilizar uma técnica de pescaria chamada gill netting, aquelas que põem uma rede que vai selecionar só os animais maiores. E então, os salmões maiores eram sempre pescados, e aí, dessa forma, os salmões menores que ficavam ali no ambiente, eles tinham maior chance de se reproduzir, né? Então, houve uma seleção em direção a esse caráter de tamanho corporal menor, né? Essa direção foi direcional porque favoreceu os indivíduos menores, né? E eles mediram que o tamanho médio, então, da população de salmão diminuiu em torno de 1/3 ao longo de 25 anos ali de estudos. Então, antes a população tinha uma característica e após processos que aconteceram que levaram a uma seleção natural, a população tinha agora outra característica. Um exemplo de seleção agora natural estabilizadora o peso de bebês recém-nascidos, né? Uma seleção natural estabilizadora, ela privilegia, né? Ela seleciona membros médios na população. Então, ela mantém uma população constante ao longo do tempo, né? Esse exemplo dos bebês recém-nascidos, ele é um exemplo também que pode ser aplicado a anos mais anteriores, em que a medicina não estava tão avançada, ou saúde pública, mas em alguns países, né, ou regiões de países onde não há uma saúde pública ideal, né, que a medicina já tem condições de oferecer, essa seleção ainda acontece, selecionando indivíduos de tamanho médio. Por quê? Bebês muito pequenos morrem e bebês muito grandes também morrem. E isso está relacionado a quê? Os pequenos, a prematuridade, né? Então, aqueles bebês prematuros que não têm recurso de se desenvolverem após o parto, têm uma chance maior de mortalidade, né? Então, tem uma alta taxa de mortalidade entre eles. E os bebês muito grandes, as mães, né, podem ter complicações no parto relativamente ao tamanho do bebê, e a taxa de mortalidade entre eles também é maior do que a taxa de mortalidade entre bebês de tamanho médio. Então, né, isso acontecia há anos atrás, acontece hoje em algumas regiões. Então, essa é uma seleção natural estabilizadora. E temos, por fim, a seleção natural disruptiva, em que eu vou trazer aqui o exemplo desse passarinho muito bonito, chamativo, né?
que é o tentilhão africano. Então, uma seleção natural disruptiva é quando ambos os extremos são favorecidos em relação aos tipos intermediários. Então, vamos entender o caso aí desses passarinhos. Eles estão distribuídos, né, na África Central, onde foi realizado esse estudo, e eles se alimentam de sementes de algumas ciperáceas. E existe nesse local ciperáceas com sementes mais macias e ciperáceas com sementes mais duras. E foi observado nessa população de pássaros com bicos menores, largura do bico inferior menores, essa é a distribuição, e também pássaros com bicos maiores. Mas o tamanho dos pássaros, a distribuição do tamanho corporal dos pássaros, ela segue uma distribuição normal, com aquela curva clássica em forma de sino, né? E aí, o que foi observado? Vamos nos deter agora aqui nessa figura C, nesse gráfico C. Foi medida a aptidão era a palavra em português que eu queria lembrar aquela hora. É a mesma coisa de fitness, né? Ou seja, um animal que tem maior aptidão, ele tem maior chances de passar os seus genes para frente, né? De se reproduzir, de perpetuar a espécie. Então, foi observado 2 picos de aptidão, né? Não houve, ao longo dos anos, uma seleção só de pássaros com bico menores ou pássaros com bico maiores. Por quê? Justamente porque havia uma distribuição que a gente chama de bimodal, né, dos recursos, bimodal, ou seja, tinham 2 formas, sementes mais macias e sementes mais duras. E isso selecionou populações que tinham uma alta aptidão, que foi medida através do desempenho na quebra das sementes, então elas tinham alta aptidão, né? Tanto de pássaros com bicos menores, quanto de pássaros com bicos maiores, justamente porque havia no meio ali a possibilidade, né, de sementes macias e duras, que forneceu condições para que a aptidão dessas 2 variedades, né, vamos dizer assim, dentro de uma mesma população, de uma mesma espécie, fossem selecionadas. Então, esses foram só exemplos para a gente ver que é totalmente demonstrável que a seleção natural ocorre, né? Mas existem condições para que ela opere. Primeiro, tem que haver reprodução, porque as entidades devem se reproduzir para formar uma nova geração, né? Tem também que haver hereditariedade, porque nem todos os caracteres, né, que a gente observa, eles são herdáveis. Então, tem que se tratar de um estudo em que você vê um caractere de um indivíduo sendo passado para os próximos indivíduos, para os seus filhos, seus descendentes. A variação entre os caracteres individuais entre os membros da população também deve existir, né? O caractere tem que variar, assim como os exemplos que a gente viu. Tamanho, tem que ter grande, tem que ter pequeno. Se estivermos estudando a seleção natural sobre o tamanho corporal, então diferentes indivíduos devem ter diferentes tamanhos, ok. E tem que haver variação da aptidão do organismo de acordo com o seu estado quanto a um caráter herdável. Por essas condições, para que a seleção natural opere, que a gente pode encontrar escrito, né, que a seleção natural ela não é aleatória, né? Ela não é aleatória porque existem condições para que ela aconteça. Essas variações que a gente vê, né, diferenças entre os indivíduos, elas acontecem por conta da recombinação genética e por conta também da mutação. Novas variações, quando surgem, elas não são direcionadas para uma melhora adaptativa. Isso também tudo foi extraído do livro do Ridley. E eu deixei aqui nesse cantinho essa ideia, porque é importante a gente ter isso em mente. Que as variações, quando surgem, elas não são direcionadas para melhorar a adaptação do animal. Isso é um erro, assim, recorrente, normal, né? Até dos estudantes de biologia. Que a gente pensa assim, opa, aconteceu uma mudança no ambiente, aí agora o ser ele vai se adaptar para viver bem de acordo com aquela mudança.
Mas não é isso que acontece. Na verdade, já existe ali dentro de uma mesma população seres com o genoma diferente, com algum caractere diferente, né? Ou com algum fenótipo diferente. E aí acontece a mudança do ambiente. Essa mudança ela pode favorecer um grupo em detrimento do outro, né? Então, primeiro, já aconteceu a variação, depois há uma mudança no ambiente e a seleção natural, ela opera nesse sentido, né? E não existe essa ideia, né, da gente falar assim que o ser ele se adaptou assim por querer, né? A gente não consegue, né? Quem dera se a gente conseguisse, a gente está no meio do incêndio e gerar uma adaptação no nosso corpo ao fogo, né? Não é assim que acontece. Então, chegando mais assim na parte da seleção natural no contexto do criacionismo, eu consultei um blog também muito conhecido, talvez muito conhecido de vocês, do Michelson Borges, é um jornalista, né? E o blog chama criacionismo.com.br. E lá, olha que interessante, tem esse artigo denominado Criacionistas sugeriu a seleção natural antes de Darwin. Trata-se de Edward Bleach, em que ele propõe um mecanismo de seleção natural em 1835, né, e publica na Magazine of Natural History. E olha lá o que está escrito nesse artigo do blog Criacionista. Ao contrário do que muitos pensam, os criacionistas não rejeitam a ideia de seleção natural. Todavia, discordam dos evolucionistas a respeito da extensão das modificações que esse processo é capaz de produzir. Normalmente, coloca-se um sinal de igualdade entre a seleção natural e a macroevolução. Apela-se à primeira para justificar a última, né? Macroevolução, a gente pode entender como evolução. Quando a gente pensa em evolução, a gente já não pensa, né, naquelas figuras né, representativas da evolução, de um serzinho dentro da água, saindo, virando um peixe com patas, taranã, até o homem, né? Macroevolução seria isso. Claro que esse desenho, gente, ele é representativo da evolução no geral, mas a teoria da evolução ele não postula isso, né? Essa evolução linear, como a gente viu, seria evolução no padrão de árvore, né? Muitos criacionistas também, eu já vi aí, até ridicularizando, né? Usando aquela frase de que assim, se o homem tivesse vindo do macaco, a gente teria macaco virando homem no zoológico, né? Quem já não viu alguém falando isso? Né? E, na verdade, os próprios evolucionistas, eles não postulam que a evolução se dá dessa forma direcional, né? Na verdade, esse desenho, né, essa ideia do homem, de um macaco mais curvado, depois menos curvado, até o Homo sapiens, ele foi feito como uma crítica na época do próprio Darwin, né, para ridicularizá-lo. Então, assim, os evolucionistas, eles não acreditam que a evolução se dá dessa forma, né? Acredita-se nos ancestrais comuns, mas que a evolução acontece em padrões como aquele de árvore. Então, existiu um ancestral comum entre o homem e o macaco, existiu, mas não é algo direto, né? Do macaco veio o homem. No supermercado agora, você pode usar. Então, vamos continuar aqui. Os exemplos clássicos de evidências a favor da evolução que encontramos em livros-textos tratam de variações em pequena escala, ou seja, de microevolução, como a mudança de cor, tamanho, resistência a antibióticos, todos os exemplos que a gente acabou de ver, que inclusive foram retirados de um livro-texto. E como os próprios autores evolucionistas admitem, a macroevolução só pode ser inferida a partir da extrapolação, né? Eles admitem isso, mas assim, nem sempre, né? Também não saem dizendo isso à torta e à direita, né? Mas, de fato, gente, a macroevolução ou a evolução, ela é uma inferência, ela é uma extrapolação, ela não é uma ideia ridícula, sem base nenhuma, né? Ela é bem fundamentada, mas ela não é empírica, né? E nós podemos ver diversas dificuldades que a teoria tem de se manter, né? Assim como existem também dificuldades e pontos em que não é possível ainda desvendar
no criacionismo ou numa teoria do designer inteligente, né? Agora, vincular criacionismo a fixicismo não dá mais, né? Ainda nesse blog do Michelson Borges, trago em alguns artigos essa sugestão, né, de ruptura para que não se use mais os termos microevolução e macroevolução. Para ser bem didático, assim, a gente poderia pensar microevolução como sendo seleção natural e macroevolução como sendo evolução, né? E aí a gente tem se apropriado desses termos, eu mesmo já usei várias vezes para discutir com alguns evolucionistas, mas olha que interessante. É proposto, ultimamente, o termo diversificação de baixo nível, no lugar de microevolução, né? Faz mais sentido, ou adaptação, ou variações biológicas. Porque microevolução, primeiro que ela já traz a ideia de que acontece uma evolução, né? E isso pode gerar uma confusão na mente das pessoas, né? Existe um artigo denominado Microevolução é um termo desnecessário, do Michelson Borges, do qual eu extraí um trecho aqui que nós vamos ler, em que ele sugere que, na verdade, esses termos eles foram criados dentro do meio evolucionista justamente para esconder que há problemas ali na teoria evolucionista. Então, olha só, os evolucionistas gradualistas, por exemplo, Dawkins, alegam que a macroevolução é apenas consequência de um acumular de microevoluções. Seus adversários, os evolucionistas pontualistas, refutam essa crença e ressalvam que as variações em pequena escala, visíveis empiricamente e visíveis nos fósseis, não podem explicar a evolução no geral. Tandam, é o que os criacionistas também acreditam, né? E os evolucionistas pontualistas usam um potente argumento antievolutivo e, como tal, os termos tiveram que ser inventados para esconder o teor da discussão, entenderam? Segundo os evolucionistas, eles não discutem o fato da evolução, não, eles estão discutindo detalhes menores. As palavras macro e microevolução servem exatamente a esse propósito. Enquanto o debate for escondido por trás desses termos, o público nunca vai se aperceber de que se está discutindo exatamente o fato da evolução, né? E aqui eu deixo para vocês, depois, se ainda não leram, darem uma lidinha, são artigos muito curtinhos. Na verdade, o primeiro é uma entrevista do Michelson Borges, lá no blog, ela está denominada Criacionismo no Ano de Darwin, que foi feita com James Gibson, um PhD em Biologia, e que ele, né, defende o uso desse termo diversificação de baixo nível, no lugar de microevolução. E também o artigo Microevolução é realmente um termo necessário, do Getro Salvador, que é um doutor em produção vegetal. E aí, retomando agora, aqui a gente já está chegando aí no final, a questão da seleção e das frutas, né, que a gente pensa, nossa, Deus criou essa fruta para mim desse jeitinho perfeito, com esse tanto de polpa, né? A gente tem um exemplo aqui a nível de curiosidade, né? Não sei se todos sabem, de um indivíduo, uma espécie selvagem, né, de uma planta, denominada Brassica oleracea, e que a partir dela, através tanto de seleção natural, através de hibridações, né, que acontece muito no meio vegetal, híbridos de plantas, quanto também de seleção artificial, que foi feita pelo homem, nós temos diversos vegetais, né, provenientes dessa única espécie selvagem. Então, ela deu origem à couve de Bruxelas, né, com desenvolvimento e seleção de botões laterais das folhas, ao repolho, botões terminais das folhas, a couve, as folhas propriamente ditas, a couve rábano, que não é muito comum aqui, mas você joga no Google, dá para ver direitinho qual vegetal que foi selecionado, né? Que foi, não podemos dizer gerada, mas assim, ela foi selecionada a partir do caule dessa espécie selvagem, até virar o que a gente conhece hoje como couve rábano, a couve-flor, ao brócolis, né? Todos eles tiveram origem de uma mesma espécie selvagem. Né? A gente pode ver que o nome científico de todos eles é Brassica oleracea, né? E são variedades diferentes, né?
Um exemplo muito assim, comum disso, que todo mundo consegue visualizar bem, são as raças de cães, né? Elas também foram selecionadas artificialmente, cada uma para poder valorizar determinada característica, ou um cão mais dócil, ou um cão mais bravo, ou um cão grande, ou que seja um ótimo farejador, né? E assim por diante. E chegamos finalmente às considerações finais, onde eu trago, então, a foto da melancia do jeito que a gente conhece hoje, né? Comparando com aquela foto inicial, a gente vê que a polpa é completamente diferente, que ela foi selecionada para ter muito mais polpa, né? Que para a gente é interessante, é o que nos interessa. E para vocês sempre lembrarem aí da melancia, né? E dessa questão, para a gente ter cuidado com aquilo que a gente fala, com as ideias que a gente propaga, né? Então, a gente tem que desvincular o criacionismo do fixismo, né? Nós, criacionistas, acreditamos, né? Vemos evidências empíricas a favor da ocorrência da variação dentro de espécies, né? Ou a níveis mais baixos, mas não entre grandes grupos, né? Isso ninguém vê. Agora, se Deus previa modificações nos seres vivos no seu plano original, é um assunto sobre o qual a gente não consegue inferir nada, né? Eu até estava comentando aqui no início, com o pessoal que já tinha entrado ali aqui no Zoom, que o título da minha apresentação, né, isso eu pensei depois, a seleção natural no contexto da criação. Talvez levasse alguém a pensar que abordaríamos a seleção natural no ato da criação, né? Mas não, nós abordamos a seleção natural no contexto do criacionismo, né? Por quê? A seleção natural no ato da criação é algo sobre o qual nós não temos informações. A Bíblia não nos traz essas informações e a ciência não é capaz de nos remeter àqueles tempos, né? Para que a gente possa fazer experimentos. Então, eu, pessoalmente, como sou uma pessoa religiosa, que crê na Bíblia, eu posso afirmar, através da minha fé, né, e não através da ciência, de que se Deus previa que os seres fossem modificando ao longo do tempo, eu não sei, mas certamente não seriam modificações deletérias, né, porque esse Deus no qual eu acredito é um Deus da perfeição que não prevê o sofrimento, né, mas a gente tem que parar por aí, nessa discussão. A não ser que a gente vá filosofar, né? Mas se tratando de um criacionismo científico, aliás, isso aí que eu acabei de dizer nem entraria, né, no criacionismo científico. E a seleção natural, ela agiu após o dilúvio. É só um outro ponto que eu trouxe para a gente, né, pensar a respeito disso. O professor Adalto Lourenço, vocês podem procurar palestras dele no YouTube, tem diversos, ele traz essa questão, né? Não sei se vocês já viram, ele calcula o tamanho da arca e quantos animais caberiam ali, né? E ele traz dois pontos muito interessantes. Muito provavelmente, os animais eles foram colocados ali, animais bebês, né? É assim que se transporta animais para zoológicos e tal. Você não pega um animal adulto, um elefante adulto e vai transportar, você transporta bebês. Então, provavelmente, foram os animais que estavam na arca, eram bebês. E, por serem menores, né? Obviamente, ocuparem menos espaço. E ele fala, então, também dos tipos base, né? Ou seja, a diversificação que já havia à época, a variação que havia, vamos pegar um exemplo aqui, se houvesse lobo e cães, seria colocado na arca apenas o lobo, porque dele derivaram-se os cães, né? Porque se fosse colocar o tipo base e todas as variações, aí provavelmente realmente não caberia. Então, ele defende essa ideia e é um ponto para a gente pensar, né? Que a própria Bíblia, ela abre brecha para a seleção natural, né? E ela não diz nada a respeito do fixismo. Então, de fato, essa ideia de criacionismo e fixismo, ela pode parecer antiga, mas ela não é, né? Ela é algo que ainda tem que ser desconstruído. Primeiramente, na mente dos criacionistas, né? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar assim, primeiramente dentro do nosso próprio grupo, e depois, é claro, com as pessoas que estão abertas também a
filosofar aí sobre as origens, né? Sendo elas criacionistas, evolucionistas, ou ainda não tendo nenhuma opinião sobre isso. E assim eu termino, deixo aqui as referências que eu usei, depois se alguém quiser, com certeza eu passo. E aqui só as referências das figuras da minha apresentação. Mas é isso aí. Maravilha. Muito, muito, muito bom. Abre um leque assim para uma reflexão, né? De reconsiderarmos certos conceitos. Quando a gente estuda biologia, realmente se destaca e muito o conceito de fixismo, né? Isso ficou impregnado na visão da proposta do criacionismo, que não é aquilo que realmente o criacionismo científico advoga, né? Então, trazer essa elucidação. E, inclusive, pastor, durante a graduação, lá que eu tive um embate assim para mim mesma, né? Que eu me coloquei nessa coisa, nossa, e aí, criacionismo ou evolucionismo, né? Enfim, eu estava conhecendo os dois ao mesmo tempo, que eu acho que foi um privilégio para mim. A minha professora, à época, ela me acusou, né? E eu posso usar essa palavra mesmo, porque foi de uma forma bem assim, nada educada, de fixista, né? E assim, eu nem estava familiarizada com esses termos, né? À época. Então, não sei se ela fez isso realmente porque ela acreditava que eu era uma fixista, que os religiosos são fixistas, ou se ela fez de maldade, não importa. O que importa é que isso ainda hoje em dia está na mente das pessoas, né? E é utilizado para deslegitimizar o criacionismo. É verdade. Então, foi muito oportuno, realmente muito oportuno nessa consideração, especialmente na compreensão, né, do que é a seleção natural e reconhecer que ela é um fato, né? Não dá para questionar, né? Ela é constatável, é empírica, né? Visível. E quando a gente entende dentro da nossa perspectiva, aí entra a questão da leitura dos dados, né? Nós observamos que tem coerência com a nossa forma de pensar, né? Então, de fato, foi muito bom, particularmente, essa ponderação, quando você faz menção, a partir do que é dito lá no blog, né, do Michelson, né, da importância até de revermos as nomenclaturas, né, porque, de alguma forma, a gente acaba, por causa da nomenclatura, dando sustentação a algo que não acreditamos, de fato, né? Então, o conceito de adaptação, né, qual é o outro termo mesmo? De baixo nível? Como é? Diversificação de baixo nível, é Isso. o termo proposto. Obrigado. Diversificação de baixo nível. Eu gostei muito desse nome, né? E realmente, até a gente sabe que conceitualmente a palavra, até o termo evolucionismo ficou como um paradigma, né? A gente sabe que os próprios evolucionistas reconhecem que o aspecto central deles também tem implicação relacionada à adaptação, né? Os mais adaptados, né? Sim. Porque nem todos evoluem de fato, né? A gente sabe no sentido de, senão já teriam alcançado a imortalidade se fosse esse idealismo evolutivo, né? Inclusive, eu vejo uma certa até confusão no próprio meio acadêmico, assim, em relação à questão da evolução, né? Porque, no geral, a gente vê a evolução como algo em que vai trazer sempre benefícios, acréscimos para os seres vivos, né? Mas eu tive professores, inclusive, que bateram muito nessa tecla, de que não, a evolução não necessariamente digamos assim, os mais fracos são selecionados, né? Teve uma vez que eu estava tentando explicar isso para uma amiga, ela falou assim, mas me dá um exemplo. E foi um exemplo que eu pensei assim, e vamos ver se vocês conseguem captar, né? Porque tem sempre aquela frase formada também, o mais forte vence. E nem sempre isso. Imagina uma população de animais que mora dentro de uma caverna, mas que sai de dia para buscar alimento.
E aí acontece um terremoto ali, pedras tampam a população, tampam a entrada da caverna. Mas deixam, assim, brechas entre uma pedra e outra, ficam brechas pequenas, né? Nesse caso, apenas os indivíduos menores, talvez os mais fracos, conseguiriam passar por ali, sair e estabelecer uma população em outra caverna. E os grandes e mais fortes morreriam lá dentro, porque não conseguiriam sair, né? Então, existe também essa possibilidade. No geral, a gente não pode falar assim de mais fortes, a gente tem que sempre ter em mente que são os mais adaptados. Tanto é que se fala de descendentes com modificações, né? Outra forma, né, de expressar esses conceitos. Né? Muito bem. Dona Ellen, minha querida, você que é a interlocutora, entra em cena aí, tem algumas perguntas? Sim, primeiro, estão me ouvindo direitinho? Sim, sim. Primeiro agradeço também a Luciana, foi muito boa, muito bom mesmo a sua palestra, esse conteúdo que você trouxe para a gente. E aí eu imagino que muita gente talvez vai querer ver depois, assistir depois e rever, porque foi um material muito rico. Então, às vezes, a gente vai surgir alguma dúvida, vai ser bom a gente ver alguma parte ou outra depois. E aí, já falando para o pessoal que a gente vai postar no nosso canal no YouTube. Então, se vocês quiserem compartilhar, né, o Hudson, não sei se foi o Hudson, perguntou se tem gente que não pôde assistir agora, pode assistir depois, isso mesmo. E para quem quiser rever, igual eu vou precisar rever, assistir novamente, então vai estar lá no nosso canal no YouTube, nós vamos postar lá. E nós vamos ter agora um momento, eu já vi aqui que já tem uma questão, né? O pessoal já colocou, e se alguém quiser também fazer alguma contribuição, alguma outra questão a respeito, né, do que nós ouvimos aqui, pode fazer pelo bate-papo, ou então pode tirar o microfone do mudo e pode perguntar também. Ô, Luciana, Sim. deixa eu ver aqui, olha. A Rose, ela falou assim: não ouço falar muito de epigenética na seleção natural. O que você pode dizer para a gente assim, a respeito disso? Bom, a epigenética, né, ela trata de hábitos, né, que o indivíduo pode ter e que vai fazer com que um gene seja expresso ou seja mais expresso do que outro, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar da epigenética em relação à saúde, né? Porque até então, até alguns anos atrás, era sempre trazida essa ideia fixa de que todo o exterior, todo o fenótipo, né? Toda a nossa morfologia, a nossa fisiologia é dependente da genética, né? E aí a gente pode fazer uma coisa ou outra para se precaver, às vezes, de um gene, de uma predisposição a uma doença e tal, mas descobriu-se, né, com o avanço da ciência, de que alguns hábitos nossos, eles podem fazer com que algum gene se expresse ou deixe de se expressar. Quando a gente fala num gene se expressar, porque todo gene ele tem um código que vai gerar uma proteína e essa proteína vai ter determinada função no corpo, né? Então, alguns hábitos podem fazer com que, então, é o caminho inverso, né? É o que eu faço do lado de fora que vai interferir não no material genético, né? O gene vai estar lá, mas a questão dele ser expresso ou dele ser silenciado, que a gente fala, pode acontecer aí por meio da epigenética. Relacionando ela com a seleção natural, é um pouco difícil pensar, porque quando a gente pensa nessa questão de hábitos nossos a favor do nosso corpo, né, vamos colocar assim, a gente está tratando praticamente de seres humanos, né? Porque os demais animais, eles não conseguem raciocinar nesse sentido. Então, tratando-se de seres humanos também, a gente já não tem a seleção natural acontecendo há muito tempo, né?
Eu até brinco às vezes assim com meu esposo que se fosse para ser selecionada, eu acho que eu não estaria viva aqui hoje, porque eu sou uma pessoa míope, eu sou uma pessoa que não pode com frio de jeito nenhum, qualquer vento que bate, eu já estou resfriada, né? Eu não aguento frio, fico com a mão, com o pé, o nariz bem gelado. Então, se a gente tivesse assim, num meio natural, onde não houvessem casas, não houvessem roupas para aquecer, não houvesse medicina, né, em que eu dependesse da minha visão para caçar, eu já não estaria aqui, né? Então, o ser humano, com o avanço da medicina, a gente vê que pessoas doentes, né, conseguem prolongar sua vida com diversos tratamentos. Então, assim, agora, nesse momento, eu não consigo linkar totalmente a epigenética, tendo um papel tão forte na seleção natural, por essas questões que eu coloquei, né? Porque a gente pensando mais, assim, na questão do ser humano, e a gente já não sofre, né? Embora tenham exemplos isolados de seleção natural, como o caso dos bebês maiores ou menores que eu disse, no geral, né, a população humana, ela não é um produto assim da seleção natural, né? Porque a gente se adapta por causa do nosso raciocínio, com ferramentas que a gente foi capaz de construir, né? Então a gente se adapta ao ambiente dessa forma, mas não por causa da nossa genética ser boa, né? A gente sabe, inclusive, através dessa visão bíblica, né, que desde o pecado há uma degeneração, né, do material genético do homem, né? Então, as considerações que eu posso fazer no momento são essas, mas é interessante, Rose, eu vou pensar mais sobre. Ok, obrigada, Luciana. Tem mais duas perguntinhas aqui, mas antes eu queria fazer uma colocação aqui que o Rui Vieira colocou aqui no nosso bate-papo. Eu não sei se todos estão conseguindo visualizar, mas ele fez uma observação de que a SCB, né, a Sociedade Criacionista Brasileira, já está aí há 48 anos, né, lá no site, fazendo as publicações sobre estes assuntos e outros também. Então, deixando aqui o lembrete dele, vale a pena deixar o site, né, o criacionismo.org.br, lá nos favoritos, porque além dos materiais dos vídeos publicados, tem também os cursos, né, sobre essas temáticas. A gente pode até, pastor, colocar lá no grupo do WhatsApp também o endereço desse site. Né? Tenho certeza que né, muito material aí para contribuir com a gente. Muito e bom. aí, Inclusive, inicialmente, eu coloquei, mas o tempo já se estendeu na ocasião, né? Eu acredito que é sempre bom a gente estar lançando novamente o link, né? Para que eles tenham essa oportunidade. Mas tanto a Sociedade Criacionista Brasileira como o Design Inteligente, né? Pode falar. Inclusive, a Sociedade Criacionista Brasileira foi muito importante para mim, quando eu estava conhecendo, assim, o criacionismo, né? E aí eu descobri a Sociedade Criacionista Brasileira através de uma professora também lá da UFMG, e aí eu logo me filiei e comecei um curso de introdução ao criacionismo, em que ele traz essa questão central, que é muito legal de todo mundo ter, que se trata de filosofias, né? Tanto o criacionismo quanto o evolucionismo se tratam de filosofias, né? E se a pessoa com a qual você quer discutir não entender isso e não tiver isso por base, é uma discussão que não vale a pena. Agora, se ela entender isso e ter isso por base, que estão ambas no patamar de filosofia das origens, aí a discussão ela pode ser muito produtiva, né? Então, o site da Sociedade Criacionista, o trabalho da Sociedade Criacionista é incrível, né? E é bem pioneiro mesmo, tá? Há muitos anos, e hoje em dia já temos diversas, né, fontes e tal, mas é muito bom sempre a gente lembrar e recorrer aos materiais da sociedade. Ok, legal. A gente tem mais duas... Desculpa. É porque eu dizia que são materiais muito bem produzidos, né? Eu aqui, particularmente, aqui tenho uma gama deles, porque eu gosto muito não apenas da produção,
mas da qualidade do material, né? São livros assim muito bem produzidos, né? O papel, né? A textura, né? Do material é supimpa, né? E o doutor Rui que manifestou essa ideia aqui, Ellen? Foi ele mesmo, o Dr. Rui Vieira. Privilégio, né? Privilégio. Estou falando esse negócio aqui tá bom mesmo. Esses são os nossos, não apenas pioneiros, mas as nossas referências, né? Então, a nossa gratidão aí pela participação dele. Me senti aqui, confesso que honrado, e não sou o único, né? Então, nossa gratidão aí. Sim, isso mesmo. Tem mais duas perguntinhas aqui, acho que dá tempo, né? Vamos lá. Vamos lá. O Célio João Pires, ele falou assim, olha, é lícito inferir, então, que a seleção natural me parece que é um processo para conservar os tipos básicos ante eventuais alterações em seu ambiente? Será que você entendeu a forma como eu coloquei, Luciana? Acho que entendi, né? Que se a seleção natural não seria um mecanismo de conservação dos tipos básicos. Mas não, tanto pelos... olha só, se a gente relembrar aqueles exemplos que a gente viu, de fato, o mais normal na natureza é a seleção que vai agir de forma a selecionar os tipos básicos, é o mais comum. Mas também existem casos em que ela vai selecionar os extremos, né? Ou só um caractere, no sentido de quando tem dois tipos. E aí, como o ambiente muda, está em constante mudança, a seleção natural ela vai agir de acordo com essas mudanças do ambiente, né? Não necessariamente vai ser para favorecer o tipo base. Eu não sei se é bem essa a pergunta. Se a pessoa quiser se manifestar, foi o Célio? Eu acredito, sim, foi o Célio Pires, acredito que foi essa questão, sim. Ele está aí? Tanto que nós podemos ver as diversas variedades que existem hoje em dia, como aquele brócolis e couve que eu dei, algumas daquelas variedades, elas ocorreram de forma natural, né? E não só selecionada pelo homem, mas a partir de híbridos mesmo que foram surgindo na natureza. Então, eu acho que a seleção, como o ambiente muda, a seleção natural, ela age, e aí nós temos variedade de formas e de seres. Eu não diria que ela age para estabilizar os tipos base, não. Ok. Não necessariamente. Entendeu? Entendi. Tem até outra colocação aqui, que é assim, olha, creio que uma pergunta pode harmonizar a ciência e o criacionismo, que é, Deus criou tudo o que existe? Pois para responder podemos usar a diversificação de baixo nível e explicar acerca de seres vivos que não foram espécies originários da criação. Tá certo isso? Eu penso dessa forma, sim, né? Da mesma forma que tem o exemplo da melancia, se vocês procurarem aí no Google, tem diversas outras frutas que a gente vê como elas eram inicialmente, né? E lógico que quando a gente fala de frutas, a gente está tratando de uma seleção artificial, ou seja, o homem foi lá e ele quis privilegiar uma fruta com menos semente. Então, ele já cruzou as frutas que ele via que tinha menos semente, fez experimentos, né, até selecionar que tinha pouca semente, que tinha mais polpa, né? Quando a gente trata disso, de frutas, a gente consegue pensar claramente nisso, né? O morango que eu tenho aqui hoje, bom, se ele é igual ao que Deus criou lá no Éden, eu não sei. Agora, que ele é diferente do que tem registro há muitos anos atrás aqui na Terra, ele é, né? Então, pela própria palestra do Dr. Adalto Lourenço, em que ele próprio sugere, né, essa seleção, dizendo que os animais, apenas os tipos base foram. Então, se só os tipos base foram, é porque já existia variação proveniente desses tipos base. Então, sim, existiam animais que não tinham sido desenhados ali por Deus
no processo, ali no ato da criação, né? Eu enxergo dessa maneira, que hoje em dia, né, muitos dos que nós vemos não são iguais, né? Tanto por essa questão, digamos, de fruta, que a gente pensa que é melhor, né? Melhor pelo menos para o ser humano, quanto da questão animal. Como o homem se degradou, teve sua natureza degradada, nosso tamanho é bem menor, com os animais isso também pode ter acontecido, né? E tem ainda a questão que eu tenho muito interesse, mas a gente não tem muito material para tratar sobre, é da alimentação, né, de todos os animais, que ela originalmente era herbívora. Agora, Deus fez os animais com uma capacidade de adaptação, porque depois do pecado eles tiveram que se adaptar a uma alimentação cárnea, né? Não é só a questão do dente, é a questão da microbiota também, né? Então, tem muitas questões de fato que são bem diferentes daquilo que foi criado ali no Éden. E a questão das uvas gigantes, né, que a Bíblia cita? Então, A exato. Rose levanta. Não, eu imagino que eram terras férteis que davam essas uvas. Agora, hoje em dia, nós temos essas uvas? Nós não temos, infelizmente. É. O ambiente mudou, aconteceram seleções, aconteceram, né? E nós não temos mais. Pode ser, bom, a seleção de um indivíduo, ela faz com que o indivíduo se perpetue, né? Agora, se acontecer uma modificação no ambiente em que ele não estava adaptado, pode ser que uma espécie se extingua ali, né? Então, hoje nós não temos essas uvas, mas há registro delas. Então, você vê, provavelmente a que temos hoje é diferente da que Deus criou, né? São inferências que a gente pode fazer com base numa lógica racional, sim. Ok. Olha, surgiu mais as questões vão aparecendo que a gente vai conversando, mas olha só, pergunta: um conselho sobre estudo para quem vai começar o curso de biologia. O que é que você pode dizer para a gente aí, para quem vai começar esse curso? Eu não estou certa se está disponível o curso do criacionismo que eu fiz no site da SCB, mas lá você tem muitos materiais acerca disso. Dá uma olhadinha no site da SCB e eu diria também no blog do Michel Somborges, porque são trazidas questões muito importantes e que quando eu comecei o curso, eu nem sabia que discutisse essas questões, eu nem tinha ainda tido dúvidas, né, para discutir essas questões. Mas, assim, o que eu me pauto hoje em dia, que eu comentei aqui, é você saber, você ser capaz de colocar essa diferença entre a evolução pregada pelo evolucionismo de grande grupo para grande grupo, né? Ou seja, de peixes para répteis. Isso não é empírico, não é possível provar através de experimentos, né? Essa discussão da teoria da evolução ser teoria ou ser fato, ela não era para existir. Ela é teoria, a ciência, né, o modelo científico não é capaz de adentrar aí nesse campo, né, se a evolução desses grandes grupos é verdade, é um fato, é impossível, né? Não existem provas concretas e não tem como nós voltarmos no tempo e sabermos sobre a origem de tudo. Então, trata-se do campo das filosofias da origem. Quando você joga isso para as pessoas que normalmente querem discutir, né, contra os criacionistas, você faz elas pensarem, porque seja por tá indo assim, sendo levada pela onda, né, seja por algum outro motivo, a tendência é todo mundo achar que a evolução é um fato. Mesmo os colegas de sala de aula, sabe? Tendem a achar isso, porque as coisas são abordadas com viés. E há essa confusão, que parte dela eu mostrei aí, nesses materiais que a gente acha por aí, né? E em próprios livros texto. Então, é saber que trata-se de uma filosofia das origens e que, né, o criacionismo ele é muito bem embasado cientificamente também. É muito bem embasado cientificamente. E aí, para você saber os exemplos, você vai dando umas olhadinhas ali no blog do Michelson, no site da SCB, e cola aí com o Pastor Elcio, com a Ellen, com a gente, que a gente está sempre discutindo coisas assim.
E olha que interessante, Lu. O Dr. Rui falou assim que além de ter vários cursos, todos eles estão disponíveis gratuitamente. O site é cursos.scb.org.br, pessoal. Vamos Então, aproveitar, então. eu tenho um caderno que eu comprei para fazer esse meu curso da SCB na época, sabe? Eu não finalizei ele porque, gente, eu trabalhava 8 horas por dia, estudava à noite, assim, eu não dava conta de quase nada, mas eu fui quase até o final, né? E foi muito importante para mim, foi extremamente importante esse curso. É no caderninho do Snoopy que eu guardo com muito amor até hoje. Eu quero aproveitar que o ensejo, doutor Rui está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, doutor? Nossa gratidão aqui por estar participando com a gente. É um privilégio, uma honra da nossa parte. E nosso objetivo aqui é justamente divulgar, né? Especialmente a nossa sociedade, que tem tido tanto zelo, tanto carinho, tanta preocupação acadêmica para trazer coisas de conteúdo, de consistência, né? Temos o nosso núcleo agora em Belo Horizonte, estou vendo que também acredito que seja o nosso querido Adriano aqui. Seja bem-vindo, viu, Adriano? Deus te abençoe aí. Então, nosso objetivo aqui é criar realmente uma coesão para a gente alastrar esse conhecimento. Seja bem-vindo, viu, doutor? Parabéns, Luciana, parabéns a todos aí do Núcleo. Estamos muito contentes e felizes com essas iniciativas que vocês têm feito aí e com as temáticas que têm sido apresentadas. E estamos à disposição para auxiliar naquilo que estiver ao nosso alcance. Nós estamos fazendo uma série de preparativos para o 50º da SCB, que será em 2022. E temos a expectativa de algumas novidades que em breve todos vocês estarão sabendo, estaremos divulgando, tá certo? Mas como foi citado, temos aí mais de uma dezena de cursos. Esse Introdução ao Criacionismo é o primeiro que a gente sugere que as pessoas façam para ver a questão mais da parte filosófica, mas tem um outro também baseado num livro que é Em Busca da Evolução, Em Busca das Origens, Evolução ou Criação. E aí tem os aspectos relacionados à parte da biologia, da paleontologia, da geologia, do dilúvio, métodos de datação, também é muito interessante para abrir os horizontes nessas várias áreas. Parabéns, viu, Luciana? Gostei muito da sua apresentação e fiquei muito contente de saber que você tem utilizado os nossos materiais já de longa data. Obrigada, doutor Rui. Maravilha. Podemos já encerrar aqui nosso momento, né? E quero aqui, permita-me, né? Agradecer aí a Lu, mais uma vez, Luciana, por essa oportunidade. Eu sabia que eu podia contar contigo e sabia que seria maravilhosa a sua abordagem, viu? A Lu também é nossa parceira aqui, está dando consistência aí ao nosso projeto Filosofia das Origens, né? Então, reforço aqui enfaticamente a minha gratidão por ela acreditar nessa proposta. Agradeço aí a Ellen por estar nos ajudando a divulgar, a publicar nosso projeto. Eu acredito que realmente agregando aqui os pontos de vista que nós temos, especialmente agora com o enriquecimento, né, da nossa sociedade aqui em Belo Horizonte, né, através do Nobel, né? Isso também fortalecerá muito e muito a divulgação. Menciono aqui em Belo Horizonte, mas eu estou falando de pessoas aqui de vários lugares do país, né? Mas há uma ressalva aqui de gratidão por termos essa oportunidade agora em Belo Horizonte de tornar mais consistente, né, essas perspectivas, né? Então, minha gratidão a todos. Reforço aqui mais uma vez ao Dr. Rui, mais uma vez minha gratidão por estar aqui com a gente, né? Eu sou agradecido muito a Deus, né, por ter o privilégio de conhecer, de ter a apreensão desse conteúdo. Sempre procurei, de alguma forma, ter uma compreensão mais clara e consistente com aquilo que cremos e sabemos que temos uma fundamentação não apenas bíblica, mas também científica para isso que cremos, né? Então, Deus seja louvado. Quero aqui, vou aproveitar então a deixa. Doutor Rui, encerra para a gente com uma oração. Você pode fazer essa oração para a gente. Agradecer a todos que compareceram. Vai estar postando aí no YouTube depois. A Ellen fará para a gente, tá? Mas vamos encerrar então. Por favor, doutor, roda para a gente. Pois não. Bondoso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por essa oportunidade de estudarmos mais a respeito da tua criação
levando esses conhecimentos a muitas pessoas que ainda não a conhecem, podendo também divulgá-las para que possa servir de base para principalmente os estudantes universitários que recebem tantas influências do evolucionismo e têm deixado a sua fé naquele Deus criador de todas as coisas. Queira abençoar cada pessoa aqui presente, abrindo as nossas mentes para cada vez mais estarmos também abertos para estudar a respeito das maravilhas da tua criação e da tua palavra. Agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nossa gratidão mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Encerramos então nossa reunião e para mais eventos nós estaremos aí divulgando através dos nossos meios de comunicação. E aí ele vai estar disponibilizando para todos. Tenham todos uma boa noite, que Deus guarde. Amém. Obrigada, pessoal. Obrigado. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.